No vídeo de hoje, na nossa pílula filosófica, queria tratar um pouquinho sobre a certeza na filosofia. Aí há um texto também de Aristóteles, muito famoso, no primeiro livro da Ética Nicômaco, em que ele fala que é uma característica do homem sábio, do homem que pensa, vamos dizer assim, a pessoa que realmente conhece as coisas, exigir um grau de certeza, de precisão diferente nos vários campos do pensamento. Eu não posso, ele está tratando nesse livro da Ética Nicômaco exatamente sobre a ética, então ele comenta que não se pode exigir na ética o mesmo grau de precisão, de certeza com que eu tenho na matemática. Na matemática, eu sou capaz de fazer uma demonstração rigorosa, mostrando que não pode ser de outro modo do que aquele que me mostraram aí as minhas equações que foram sendo desenvolvidas, as fórmulas que eu fui derivando uma da outra e assim por diante. Então, na matemática, eu consigo uma demonstração e uma certeza muito grande. Podemos também pensar que se obtém graus de certeza fortes também em outros campos do conhecimento, como por exemplo na física, na química. Toda a ciência moderna, em parte, ela está voltada a isso, a fazer experiências dentro de condições controladas, que ao menos essa é a ambição que se tem, se procura adquirir, vamos dizer assim, uma certeza grande, né, naquele saber, naquele campo. Então, consegui, aqui eu tenho cheguei numa fórmula que ela se repete, eu consigo replicar essa experiência tomando cuidado de seguir as mesmas condições, os resultados vão se dar outra vez de novo. Então, eu consigo uma grande certeza. Agora, não é possível fazer a mesma coisa em outros campos. Diria para vocês, isso mereceria também um outro vídeo, vai haver, mas quando entra as várias áreas em que a liberdade humana exerce um papel, eu não vou conseguir a mesma certeza que eu tenho nas ciências naturais. Então, matemática, sociologia, direito, ética, e nenhuma delas eu tenho a mesma certeza. Nas várias artes ou técnicas, podemos chamar assim também, a certeza é menor do que nas ciências naturais, porque entram aí uma série de fatores, vamos dizer assim, que complicam, que tornam mais difícil eu conseguir ter certeza exatamente de qual vai ser o resultado, ao contrário do que se dá quando eu estou fazendo simplesmente um teste laboratorial ou mesmo uma análise, vamos dizer assim, matemática num quadro, num computador. Então, essa diferenciação de graus de certeza e grau de precisão, eu acho que vamos dizer assim, eu penso que é uma conquista muito importante, é uma noção que Aristóteles teve que muitas vezes nós perdemos, esquecemos dessa verdade. A filosofia, vamos dizer assim, ela mesma, isso é uma coisa interessante, também o próprio Aristóteles diz, o objeto da filosofia, de modo mais forte ainda, daquele campo que é a metafísica, que ele vai dizer, uma das várias definições que Aristóteles usa para dizer sobre o que a metafísica estudaria, uma delas são os entes divinos, as coisas divinas. Então, essas coisas divinas em si mesmo, podemos pensar, não vamos entrar aqui hoje em Deus, uma outra questão também muito, muito rica, muito importante, mas, vamos dizer assim, aquilo que está além do homem, as verdades que são mais nobres do que o ser humano, elas em si mesmas são mais certas do que as realidades do mundo, as realidades materiais. Contudo, ele vai dizer, Aristóteles, elas são mais certas, mais precisas em si mesmas, mas não para nós. Porque para nós elas são, vamos dizer assim, elas vão além da nossa própria capacidade. Não significa que nós não podemos chegar a elas. No entanto, vamos dizer assim, esse alcançá-las é ir além do que aquilo que seria, num primeiro momento, mais natural para nós. O conhecimento humano, ele parte principalmente dos sentidos e depois ele é capaz de transcender, de abstrair do que os sentidos dão e chegar à ideia, ao universal. A gente vai ver tudo isso também com mais calma em outros vídeos. Agora, o natural do ser humano é começar com os sentidos. E essas verdades que estão além dos sentidos, elas, para nós, ficam um pouco, vamos dizer assim, confusas. E o exemplo que Aristóteles usa, elas são como a luz do sol.
o ser humano não é capaz de encarar diretamente a luz do sol, mas não porque essa luz, ela inclusive o cega, mas não porque ela é escura, mas porque ela tem claridade demais para os nossos sentidos, para as nossas capacidades. Então, as verdades mais altas que a filosofia vai procurar descobrir, elas também podem nos cegar, também são mais difíceis para serem compreendidas. Agora, a dificuldade não estão nelas, porque elas em si são mais inteligíveis, mais claras do que qualquer outras, mas para a nossa inteligência elas estão além. Então, ter isso em conta faz com que nós sejamos humildes para conhecer e ao mesmo tempo desejosos de alcançar um pouco mais daquilo que é nobre, ainda que o resultado não seja tão certo, tão exato como de outros campos do saber.